Vamos começar então, né? Para acontecer tudo isso, eu preciso disso aqui, ó, né? Para cada dia mais nós possamos estar firmes nesse caminho, é necessário isso aqui, ó. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Amém ou amém? Então, e nem vamos vencer este mundo sem a fé. E a fé vem pelo ouvir. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Abra a Bíblia Sagrada, por favor, na carta aos Hebreus. Louvado seja o nome de Jesus. Na carta aos Hebreus, quantas e quantas ministrações, né, já foram feitas aqui no meu ministério itinerante. Meu Deus, se eu for contar quantas vezes pregamos sobre esse capítulo, esses versículos aqui, é incontável. Mas quando Deus dá a revelação, Ele renova, né? Ele sempre tem um tempero diferente para acrescentar nessa comida saborosa que é a palavra de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, nós vamos ali juntos ao versículo 6. 11 da carta aos Hebreus e o versículo número 6. Aqueles que encontraram vão dizendo amém? Amém. Amém. Os que não encontraram digam misericórdia, pastor. Todos estão na bênção, então acharam? Eu falo isso, eu repito isso toda vez que eu peço, eu faço a brincadeira, porque no início da minha fé, meu Deus do céu, quando eu achava o primeiro versículo, acabava o culto. Então a gente faz essa brincadeira porque eu sei a dificuldade que é o iniciante, né, na fé, né, para localizar os endereços bíblicos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amém? Ora, se fosse o italiano, eles diziam ora, né? Para quê, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Digam glórias a Deus. Vamos orar sobre esse tema. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a pequena porção servida da Tua palavra, o alimento das nossas almas. Creio, Senhor, que é a introdução de um grande banquete que o Senhor revelará ao Teu povo e servirá. Deus, que todos possam estar sentados à mesa com apetite, um grande apetite, para sairmos daqui todos totalmente saciados da fome e da sede que temos de Ti, pois nossa alma tem fome e sede de Ti, Senhor. Alimenta esse povo, Senhor, sacia a fome, derrama a Tua unção, sacia a sede de cada um, e possamos sair daqui totalmente nutridos espiritualmente, firmes, para permanecermos em pé, louvando e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Quantos aqui já entenderam que foram chamados, criados e chamados para expressar a glória de Deus? Digam amém? Amém. Aleluia, Jesus. Você tem que entender isso, cristão. O cristão foi criado, foi chamado, uma única finalidade, para ser a expressão da glória de Deus na terra, sendo a imagem e a semelhança de Deus na figura de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então o mundo não, o mundo jaz no maligno, mas o cristão não é do mundo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Amém? Amém. Então é muito importante entendermos isso. Olha para o teu irmão do lado, seja da direita, da esquerda, e diga para ele: só existimos para agradar a nosso Deus, para dar prazer ao nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Senhor. Diga amém? É só para isso que nós existimos, amados, para agradar ao nosso Deus, para dar prazer a Ele. Isso é a Bíblia nos prova que Deus tem alegria no coração, tem prazer. Uma passagem diz que a alegria dele é ver em nós a força. Qual é a força que habita em nós dele? É o seu Espírito? É a fé? Amém. A mensagem que pega essa passagem e pregam que a força dele é o Espírito Santo que está em nós. Amém. Há outras mensagens que dizem que essa força é a fé, mas a fé, ela só é testificada pelo Espírito Santo. Amém. Então realmente as duas versões estão corretas. Então a alegria de Deus é ver em nós a força que Ele coloca em nós, seja a fé, seja o Espírito Santo, porque Ele que derrama o Espírito dele sobre as nossas almas. Amém? Então é uma das passagens, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. A parte B de Neemias 8:10, parte B, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus tem alegrias, Deus tem prazer, mas só que Ele diz numa outra passagem, que aquele que recua, aquele que volta para trás, nele não há prazer na alma dele. Então Deus tem sim prazeres, alegria ao olhar do seu trono e ver a sua igreja. Onde está isso na Bíblia, que Deus não tem prazer quando vê alguém recuar? Você está em Hebreus 11, volta um pouquinho, no capítulo 10, e veja ali no nome de Jesus Cristo, nos versículos 35 a seguir. Capítulo 10 da carta aos Hebreus,
No versículo 35 é o seguinte, diz assim: não rejeitei, pois, a vossa fé, a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão. Diga glórias a Deus. Então, olha para o teu irmão do lado e diga para ele: não abandone, não renuncie à fé, ela tem uma grande recompensa lá na glória. Diga amém. Então, e aí o versículo 36 fala: porque tendes necessidade de ter paciência, para que depois de haverdes a sua vontade, igreja, não, haverdes feito a vontade de quem? De Deus. Então não é a sua vontade. Em que passagem que eu entro aqui? Naquela que diz: olha, os meus planos são muito maiores que os seus, os meus pensamentos também. Então, e eles sempre serão pensamentos e planos de bem, nunca de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele até diz: assim como os céus são mais altos do que vocês imaginam. E quando foi escrita essa passagem, ninguém sabia que haviam céus. Olhava para si esse céu e achava que era um universo. A ciência descobriu que não, que o universo é infinito, porque eles não têm noção da dimensão do universo. E a Bíblia nos revela que o Senhor está acima dos céus. Aleluia. Então, igreja, é muito importante entender isso. Então, quando ele revelou isso, ele disse: olha, é muito importante que vocês façam a minha vontade, porque meus planos são muito mais altos que os de vocês, meus pensamentos são muito maiores. Então creiam apenas. Assim como um pai é zeloso e cuida do filho, e são pecadores os que fazem isso aqui na terra, mas eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou santo, eu cuido da minha igreja, eu cuido dos meus filhos. Diga amém? Então, depois que fazemos a vontade de Deus, depois de fazer a vontade, tenham paciência. Vocês necessitam de paciência, é o versículo 36. Necessitais da paciência, que para que depois de haveres feito a vontade, depois então, de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga glórias a Deus. Aí o versículo 37, vai gravando no teu coração, amados. Porque ainda um pouquinho, ou seja, um pouquinho mais. Por que um pouquinho? Deus fala um pouquinho, pode ver que algumas vezes diz pouquinho, algumas dizem um pouquinho mais, né? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. 1000 anos de um homem, 1000 anos de um homem, é um dia para Deus. Então, se você viver 100 anos aqui na terra, meu Deus, é fração de segundos no plano espiritual. O qual é mais real do que este? Eu falava isso no caminho. Este mundo vai passar, amados. Esse mundo é limitado à nossa vida física, mas a vida espiritual, ela é eterna. Ela, aconteça a salvação ou a desgraça da perdição, ela é eterna. Ou saímos desse corpo e vamos para o descanso, aguardando o dia do arrebatamento, para o encontro do Senhor, no grande banquete que haverá, no dia das bodas do Cordeiro. Ou infelizmente os que não obedeceram, os que não aceitaram e rejeitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, vão conhecer o sofrimento eterno desde a saída do corpo. Então o real é o espiritual, não esse físico. Quantas pessoas que imaginavam que uma criança de 9 anos ia perder a vida, de 8 anos, de 15 anos, como foi essa tragédia ocorrida aqui nessas famílias de Londrina? Meu Deus, essas famílias estavam horas antes numa alegria, numa festa. Misericórdia, né? Então, amados, nós temos que entender. Eu sinto de falar essas coisas, mas nós temos que pegar esses exemplos e alertar o povo. Gente, ninguém tem controle sobre a vida, ninguém tem controle, quer seja numa fatalidade, quer seja numa enfermidade, ninguém tem controle. Aquela nossa irmãzinha que aqui congregou conosco, que a gente cuidou dela há mais de 6 anos, nossa irmã que eu brincava, o nome dela é Maria das Dores, depois eu brincava, que chamava ela Maria das Graças, para ela sair do negócio de dor, que ela vivia no médico, vivia doente, né? Falei: vou trocar teu nome, irmão, vou usar a autoridade da Bíblia, como Deus fazia, trocar teu nome para Maria das Graças, né? Para você viver debaixo da graça. E quando ela aceitou, meu Deus, essa secura, vou beber um pouco de água, só um minutinho. Quando ela assumiu então o nome dela como Maria das Graças, foi uma bênção. Eu tive numa reunião de médicos com ela, numa cúpula de médicos, e os médicos falaram: pelo amor de Deus, essa mulher ela tem que ser operada ontem. Ela tem uma veia que está da grossura de um dedão, e não pode, essa veia tem que ter no máximo tantos assim. Falou: olha, e ela está explodindo, essa mulher pode morrer numa tosse, essa mulher pode morrer num espirro, pressão, e aquilo explodiu no coração dela. Era uma veia morta, né? E aí, enfim, vieram um monte de exames, tentou. Eu vou resumir, para não ficar aí alongando nem entrando na administração que não é da palavra. Mas ninguém tem controle, quem tem um controle é Deus.
ela estava com a vida condenada, e a medicina queria operá-la, mas a burocracia desse sistema nosso de saúde, misericórdia, ela morreu 3 anos depois, me ligaram, 2 anos depois quase, me ligaram, já fazem isso, me ligaram esse ano agora, passado, ela já tinha quase 2 anos de morta já, e ela viveu mais 6 anos, mais 6, 7 anos, e os médicos falaram que ela não vivia, ela podia morrer a qualquer momento. Só que ouvimos dela aqui muitos testemunhos, e ela subia esse subidão a pé, e os médicos falavam, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo que a senhora mora num lugar que tem um barranco assim, não faça isso, eu não posso subir escada. Pastor, não deixa essa mulher subir escada, ela pode morrer num degrau. E olha só, ela viveu mais de 6 anos, né? E só Deus tomou o fôlego de vida dela, porque a família, só pela graça, né? Pra você ter ideia, no velório dela não tinha ninguém. Estava o pastor, mais uma pessoa lá que era ninguém. Então, resumindo, o que eu quero dizer com isso é que a medicina dizia que ela não morreria qualquer hora. Deus deu mais 6 anos de vida para ela. Então Deus tem controle sobre a vida, amém ou não amém? Então Deus só tirou o fôlego de vida dela porque ela ia sofrer muito aqui sozinha, né? E, enfim, aquela ali cheguei no hospital, os médicos falaram que ela tinha 5 anos dela. Ela foi ali. Olha lá. Disseram que ela tinha 5 horas de vida. Os médicos falaram para mim, nasceu olho no olho, ó. Ela tem mais 5, 6 horas de vida no máximo. Ela está com início de infecção generalizada. Lembra que nós entramos numa batalha espiritual, jejum e tudo mais? Foi porque os médicos falaram. Então eu quero dizer que o homem não tem controle, amados. Se você não entendeu o que Deus está mandando dizer, não estava na mensagem isso não. Deus está mandando despertar a gente, despertarmos. Porque a vida, essa vida aqui, ela é ilusão. Essa é a ilusão. Não é o mundo espiritual que é ilusão, é essa aqui que é ilusão. Ela é enganosa, ela é ilusória. Nós, o ser humano, só conhece o limite dos seus sentidos. Por isso que você, pela fé, você alcança sentidos espirituais. Você começa a viver espiritualmente. Deus te tira das trevas desse mundo e te leva para o maravilhoso plano espiritual dele. A sua alma é escondida do inimigo num plano espiritual. Diga glórias a Deus. Ele pode até matar o corpo se Deus permitir, porque chegou o tempo. Mas jamais pode tocar na tua alma. Diga amém? Amém? Então, seguindo aqui. Então, por isso que ele fala, por um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Diga amém? Amém. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga glórias a Deus. Você é assim? Então toma posse, amados. O texto dessa noite é justamente isso. Vamos falar muito sobre fé. E fé, amados, não é algo que se compra, não é algo que está envolvido com religião. Esquece isso aí, amados. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Então esquece esse negócio de religião, isso tudo é bobagem. Vamos amar todo ser semelhante, todo ser humano, estando ele inesto naquela outra religião, não importa. Vamos orar pela humanidade, porque ninguém verá a Deus se não for através de Jesus Cristo. Amém? Então temos que orar pela humanidade. Então, no nome de Jesus, eu quero que você olhe para o teu irmão dessa noite do lado e diga para ele assim: se queremos agradar a Deus, necessitamos da fé. Diga amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos da fé. E o que é fé? Aí voltamos no capítulo 11. E já no primeiro versículo ali, ó, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí Deus me tocou, pega uma outra tradução, que eu quero levar a mensagem na tradução de outra tradução. E eu peguei a outra tradução. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Porque se você vê, não é fé. Se você está vendo, não é fé. Você está vendo ali, os sentidos humanos estão comprovando, isso não é fé. Agora, esperar aquilo que não se vê, isso é fé. Amém? E aí a fé diz que é um sentimento. Então é um sentimento que vem de Deus. E esse sentimento vem através do ouvir e ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé só vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de quem? De Deus, de Cristo. Amém ou amém? Então, igreja, é muito importante nós entendermos isso. E você observou, não sei se você percebeu, que nessa tradução, na segunda que eu falei aqui, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção
de fatos que não se veem. Acredite você ou não, eu estava na rua quando o Senhor falou no meu coração. Convicção e certeza são coisas diferentes, mas andam juntas. Eu não entendi nada, é como se tivesse e estava alguém do meu lado. Eu estava, naquela ocasião, eu estava na HU esperando a minha amada fazer o exame dela, não tinha buscado a palavra ainda, e o Espírito Santo falou no meu coração, a minha amada Isabelinha, né? Minha filha de coração ali. Então o Espírito Santo falava no meu coração, e quando ela estava lá, eu estava na garagem, no estacionamento lá, em espírito, já buscando a Deus ali, conversando, louvor no carro, já respondendo algumas mensagens, e, enfim, aí o Espírito Santo falou, como se estivesse do meu lado e estava, uma voz audível, eu ouvi, a fé não, certeza e convicção são diferentes, mas tem que andar juntos. Eu pensei comigo, nunca tinha pensado nisso, Senhor. Certeza e convicção não é a mesma coisa? Ele falou, não é a mesma coisa. Por isso que eu coloco os dois adjetivos na minha palavra. E ali então eu falei, nossa, eu fiquei espantado, fiquei quieto. Aí quando foi depois na parte da tarde, que eu fui me consagrar, buscar Deus em espírito, o Espírito Santo me trouxe essa mensagem, aí eu fui entender. Eu falei, meu Deus, lá na rua, lá no estacionamento, ela cuidava de me colocar no coração, colocar no meu coração a mensagem da noite. Então a fé, a convicção e certeza são adjetivos diferentes, mas eles andam juntos. A fé é necessário que os dois estejam juntos. Por isso que ele colocou, ora, no versículo de número 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Amém? Então, amados, existe diferença entre entre certeza e convicção. Existe. Mas vamos entender isso melhor. Aí eu busquei realmente no dicionário. Eu falei, vou buscar isso aí, né? Vamos ver se realmente, né? Não é se realmente, vamos ver o que diz a ciência. Porque o Espírito Santo já me revelou. Vamos ver a ciência. Estou suando aqui, daqui a pouco eu tiro esse inglês. A certeza. Vamos ver o que o dicionário fala, ou a ciência diz o que é a certeza. A certeza, um exemplo que eu peguei na internet, é quando você presencia um fato e está testificando aquele fato. Amém? Quando você presencia algo, quando você vive algo e está contando a alguém, ou está testificando através de um ato seu, que você tem certeza porque você conheceu, porque você viveu, porque você presenciou. Diga amém? Então isso é certeza. Quando você conhece, também quando confia 100% em alguém, a tal ponto de pôr a sua palavra na questão que está sendo dita por aquele alguém. Quando você empenha a tua palavra, eu tenho certeza, é porque você confia 100% naquela pessoa, então você está dizendo que você confia, então você tem certeza, e você diz, é certo, é certeza, não tenho dúvida nenhuma, é certo. Amém? Você pode então, porque você conhece a experiência que você tem com aquela pessoa, então você, por ter aquela experiência, você tem a certeza do que ele está falando, você se torna um avalista dele. Amém ou amém? Você vai entender, então isso é certeza. Parece alguma coisa com vida com Deus? Parece, né? Convicção é quando você não presenciou um fato, quando você nunca teve aquela experiência, aquela situação, você não passou por experiência com ela, mas foi convencido por alguém de que ela ocorreu ou ocorrerá. Entendeu? E quem te convenceu é de confiança seu. Então é diferente, parece a mesma coisa, mas é diferente. A certeza é algo que eu vivi, eu tenho uma experiência, eu posso dizer, eu posso assinar, porque eu sei que vai acontecer. Amém? Porque eu já vivi, eu senti. Agora, convicção é quando eu tenho uma convicção muito grande de que vai acontecer algo, porque alguém que me convenceu é de minha confiança também. Então parece a mesma coisa, mas é diferente. Você vai observar que nós vamos dar exemplos bíblicos aqui que é diferente. Por isso que a palavra diz ali, usa os dois adjetivos em 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Olha aí, né, amados? Eu vou pedir que vocês vão comigo na Bíblia para ver ali alguns exemplos rápidos sobre esses dois sentimentos que vêm ao coração do ser humano quando ele tem a fé. Essa fé é pelo ouvir e ouvir da palavra. Amém? Romanos 10:17. Então essa fé dá ao homem certeza e convicção, tá? As duas coisas, para ter fé, elas têm que estar juntas. Tem que haver certeza e tem que haver a convicção, senão não é fé completa. É uma fé ainda imatura, é uma fé ainda sendo desenvolvida. Quando se tem apenas a certeza, mas não se tem a convicção, ou quando se tem a convicção, mas não tem a certeza.
O Senhor falou no meu coração, parece meio confuso te explicando, mas muitos que estarão ouvindo lá, e você também já viveu situações que pensou que tinha fé, mas não tinha fé, que faltou um desses dois adjetivos, um complementa o outro. É necessário ter certeza e convicção. Só ter um não resolve. Olha só o que o Espírito Santo revelou. É muito profundo isso aí, amados. Mas vamos em 1 Reis, lá no Velho Testamento, para dar alguns exemplos, para ficar mais claro na sua mente sobre essa mensagem que o Espírito Santo trouxe, e vai nos convencer até o final o quão ainda nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que é engraçado, amados, só porque já vivenciou 5, 10, 15 anos numa igreja, ouviu tanta mensagem, ele chega uma hora que o espírito do diabo, não é de Deus, convence ele que não precisa ouvir a palavra mais não. Tá bom, e de vez em quando só agora ouvir, porque já conheço tanto a palavra, já conheço tanto. Tá bom, então o Espírito Santo falava no meu coração, diz na igreja hoje que aqueles que pensam assim, tá? Os que acham que não precisa estar em todos os cultos, e tá bom, indo uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, né? Os que pensam assim, diz para eles que a partir de amanhã eles devem comer uma vez só por dia, tá? Uma vez só por dia. Não vou nem falar sobre a semana ou o mês dele, vou falar do dia, que ele não consegue. Essas pessoas não vão conseguir comer uma vez. Eu consigo. Então Deus desafia você a fazer. Faça. Comece a comer a partir de amanhã uma só refeição. E coma só o café da manhã. Mais nada. Não coloca mais nada na boca. O dia inteiro. E viva assim agora. O final do seu corpo, com certeza é uma enfermidade. Vai faltar nutrientes, vai faltar condições físicas, vai enfraquecer, vai começar a acontecer coisas com o seu corpo humano. E por que você acha que o teu espírito é diferente e não precisa de alimento? Entendeu? É mistério, mas Deus revelou essa palavra para mim. Aos que pensam assim, exorta eles hoje, e lança essa palavra, que é a palavra que está vindo do meu reino para o coração deles. Se acharem que é você que está falando, vai ser problema meu com eles, mas você não deixa de falar. Eu recebi essa mensagem, era 4h15 da tarde, essa revelação, esta palavra. Então guarda no teu coração em nome de Jesus, tá bom? Porque ela vem de Deus. Não fique bravo com o pastor, nem se entristeça, porque Deus não lança uma palavra dessa para entristecer, é para te despertar, é para acordar. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Então vamos lá. Essa passagem de 1 Reis, capítulo 17. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou ler apenas um versículo, mas antes de ler esse versículo, eu quero resumir o que ocorria nessa passagem. Amém? Vamos prestar atenção então? Em 1 Reis 17, o que acontecia? Israel vivia um dos seus piores momentos de história, como um povo separado, como um povo escolhido de Deus. Misericórdia. O rei de Israel era Acabe. Esse rei abandonou a fé no Deus vivo e passou e uniu-se com uma mulher idólatra, e uma pessoa má, mas má mesmo, má, Jezabel. Então eu vou resumir a história, tá? Então o rei de Israel, que era responsável para governar, né, um dos reis, tanto é que esse livro aqui dos reis, o Acabe é um rei terrível, passou por Israel, dominado realmente pelo espírito do diabo, a tal ponto de ele se unir a uma mulher idólatra e levar a idolatria para dentro. Ele levou o povo a ser idólatra, ele levou todo o povo de Israel a ser idólatra. O casal real fez essa desgraça no meio do povo de Israel, e foi só pela graça mesmo que aquele povo não foi extinto, restando apenas um número muito pequeno de fiéis ao Deus vivo. Diga amém? Glórias a Deus por isso, que ainda bem que Deus sempre mantém alguém, né? Se a tua casa toda sucumbir, Ele te coloca em pé. Você está em pé? Então sempre existe um número, e Deus não precisa de muitos não, basta ver 2 ou 3 unidos que eu estou no meio desse povo, né? Basta 2 ligar sobre qualquer coisa na terra que está ligada na glória. Diga amém? Deus não precisa de grande volume. Aliás, ele fala que o pouco fermento até leveda toda a massa. Tem um lado bom disso também, né? Porque nós podemos, através do seu testemunho, você não sabe o poder que está aí na sua vida, e ele está aí. Amém? Graças a Deus por isso. Então, amados, pouquíssimos se manteram fiéis ao Deus vivo naquela ocasião. Esses que se manteram viviam escondidos da Jezabel e do rei Acabe. Eles preferiam se esconder em cavernas, em montanhas. Eu me refiro a profetas, a homens que mantiveram-se firmes, e entre eles teve um que era muito mais ousado. Esse não se escondia não, esse chamava-se Elias, e esse teve a ousadia. Depois ele foi se esconder, mas numa outra situação. Mas para dar o recado, ele teve
estava cheio de Espírito Santo, quando ele resolveu, decidiu mudar a história de Israel. Eu decidi. Quantos essa noite que estão decididos a mudar a história da sua família? Quantos estão decididos como cristãos a mudar a história da sua nação? Elias estava decidido, amados. Eu vou mudar a história da minha nação. Eu não vou aceitar, não. E era ele sozinho contra um rei idólatra, uma mulher má mesmo. Ela dizia que se os profetas não se convertessem a Baal, os profetas de Israel, eles iam ser mortos. Ela tinha mandado matar já um monte de profeta, e os que sobraram fugiram, se esconderam. Elias não, Elias teve coragem e foi diante do rei e deu um recado olho no olho assim, ó. E esse recado foi forte. Vamos ver por que ele fez isso então. Vamos lá. Esse casal então fez isso, e o Israel precisava que tivesse alguém com esse pulso firme, e Deus levantou Elias. Eu creio que há muitos Elias essa noite aqui, em nome de Jesus, para as suas famílias, para essa nação brasileira, em nome de Jesus. Aí no versículo 1, veja o que está escrito então. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Diga amém? Eu vou tentar trazer uma outra tradução aqui para vocês. Vamos pegar a parte A do primeiro versículo. Ali, Elias está dizendo a Acabe que tão certo, assim vive o Senhor. Ele está dizendo, algumas traduções que diz tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Tem traduções assim? Ergue as mãos. Tem, né? Tão certo como vive o Deus de Israel. O que ele está dizendo? Tão certo, ou seja, é certeza. Ele chega no Acabe e diz: vive o Senhor. Olha só, ele não está falando viva, ele está falando vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Olha só, então ali ele está com a certeza. Ele tem a certeza porque já teve experiências com Deus. Diga amém? Amém. Deus tem nos permitido, irmãos, passar por experiências, por provas. A Bíblia diz que as provas são para o nosso crescimento. Amém ou não amém? Amém. Então você deve tomar posse quando vem uma luta, mas sabendo quem é que está nessa luta com você. Você não está sozinho nela. Mas ao contrário do que ter a fé e a convicção e a certeza, muitos duvidam que Deus está ali, até ousam em falar uma besteira, chamando Deus de mentiroso. Que Deus disse sim, Jesus disse: todo aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí eu chamo Jesus de mentiroso quando eu ouso dizer assim: acho que Jesus me abandonou, Deus não está mais comigo. Está amarrado, Satanás. Nunca mais, em nome de Jesus, sai dos teus lábios essa frase. Não chame Deus de mentiroso. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro e único, e Ele é a própria verdade. Da boca dele só sai o que é verdade. Amém? E Ele diz que jamais lançará você fora dos caminhos dele. Jamais seu nome será apagado do livro da vida. Se você crer, diga amém. Por mais que seus pecados sejam nojentos ainda ao Senhor, Ele garante que até o final da tua vida, quer que seja fazendo um carinho, que roupa fina é lavado com carinho, né? Nossa, roupa fina você coloca lá o melhor amaciante, ela pega e recebe um carinho da máquina, né? Ou, mas quando a roupa está suja, meu filho, bota ela de molho, pega o sabãozão lá. Não é assim que faz com a roupa suja? Não é assim, mano? Mas não ficou limpo esse negócio, vamos de novo. Abre o outro molho. Não é assim, amados? Mas qual a finalidade é limpar ela? Você entendeu? Agora está em espírito, Deus. Você está em espírito? E Deus disse que até o final Ele vai limpar você. Como? Você que vai escolher. Quer ser colocado ao amaciante com você? Quer viver na amaciante, na boa? Siga o caminho do Senhor. Quer? Vá ouvindo a voz de Satanás. Você entendeu, igreja? Está em espírito? Aleluia, Jesus. Deixa eu dobrar aqui a toalhinha que eu ganhei da minha irmã. A toalhinha aqui está sendo uma bênção, viu, missionário? Glórias a Deus. Então, seguindo aqui o que Deus nos tocou de fazer, irmãos. 1 Reis 17. Então, Elias tinha certeza de quem era o Deus vivo, porque ele tinha experiências com Deus. E há um povo que, quando Deus dá uma prova, murmura. Vamos lá em Êxodo, capítulo 14.
Meu Deus, e no nosso meio aqui o Senhor fala, está no meio de vocês aí, ó. O Senhor fala, eu dou uma prova, né? Ô Jesus, né? Primeiro obstáculo de Israel, primeiro obstáculo, que vai depender deles, que é não murmurar e marchar. Primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, que até então Deus fez mandou Moisés lá e com autoridade falar das pragas, e Deus se incumbiu de mandar as pragas. Amém ou amém? Agora é o primeiro obstáculo, que eles vão ter que acreditar, vão ter que ter convicção, vão ter que ter certeza. O mar está aí, e agora? Por isso, Moisés, foi por isso que nos tirou do Egito, para morrer aqui. Olha só, antes tivesse ficado lá no Egito. Olha só. Aí então Moisés não aguentou, aqueles milhões e milhões de pessoas ali, mandando líderes falar com ele, ameaçar ele, já queriam bater nele. Ele falou, Senhor, o que eu faço com esse povo? Aí então, está aí, Êxodo capítulo 14, aleluia Jesus, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu toma essa tua vara, levanta ela, estende tua mão sobre o mar, e fende-o, abre-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio dela, em mar seco. E eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado no Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Diga amém? Amado, essa luta que você está passando aí, irmão, é para Deus ser glorificado. É porque o mundo tem que ver, o mundo está desse tamanhozão olhando para você. A Bíblia diz que a criação está olhando, ela está ali desejosa de ver. A alma dos que estão nos ímpios aí, que quem está pegando ali é a carne, o diabo está atuando na carne, mas as almas estão ali aprisionadas, sabendo o que espera elas. Por que você acha que o pior do bandidão, quando está de frente de uma arma, ele se borra todo? Por quê? Porque a alma dele sabe que acabou ali, vai para o inferno mesmo. A carne estava feliz na vida, pode acontecer o que for, ia ser pó mesmo, mas a alma vai para o inferno ali agora. E agora? O que acontece? Porque ele sabe, a alma anseia que o corpo seja vencido. Então é necessário que você entenda isso, igreja. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, irmãos. Amém ou não amém? Então nós temos que entender isso, amados, no nome de Jesus. Essa hora aqui, amados, o povo, em vez de falar, Moisés, isso aí para nós não é nada não, Moisés, olha que maravilha, o que vai acontecer? Vamos passar por cima dele, Deus vai criar uma ponte, que nós vamos fazer aqui? Vamos lá, Senhor, vamos lá. Era para fazer isso aí, era para sair da boca deles palavras de vitória. Mas eles começaram a querer até bater no Moisés, que era, na verdade, um símbolo do Messias, como fizeram depois com o nosso Messias. Bateram nele e crucificaram ele. Amém? Então, amados, Deus só não permitiu que acontecesse com Moisés, porque teria que acontecer aquela história toda e aquele processo todo, para que Deus depois enviasse o Messias verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Então entendam isso, amados. Mas aquele povo não tinha certeza, ou não tinha convicção. Eles não tinham, porque eles não tinham experiência com Deus. Era a grande chance. Mas o diabo cega tantas pessoas, que as pessoas dentro da igreja, dentro da água viva, morrem de sede. Mas Deus diz para você essa noite, eu te chamei para te levantar, eu te chamei aqui para te encher da minha graça, para que você saia daqui renovado, e quando você olhar para o teu problema lá fora, você ria dele, Sião, ria do inimigo, Sião, e declare que o nome que eu dei para vocês, acima de todos os nomes, ele pode vencer aquele mal. Você crê? Então enfrente como Davi enfrentou. Você vem, teu gigantinho, ô gigantão, você vem com todas essas tuas tranqueiras aí, essas armas, com essas palavras, vem contra mim, com tudo isso aí. Eu só vou contra você pelo poder que há no nome do Deus dos exércitos. Diga amém? Hoje você sabe qual é o seu nome. Deus nos deixou o nome sobre todos os nomes. Então você pode dizer para o inimigo, em nome de Jesus, você já está derrotado. Essa enfermidade não prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecem.
Essa situação não vai prevalecer no meu país. Esse país vai sair dessa corrupção. Esse país vai sair dessa maldita crise. Esse país vai entrar num processo de purificação. As empresas que empregam os meus irmãos serão prósperas. 1000 cairás ao lado, 10 mil à direita, mas aonde estão os filhos de Deus orando, ali haverá prosperidade. Creia, igreja minha, diz o Senhor. Aplauda o Senhor, pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir, aplauda o Senhor. Aplauda, porque é Ele que fará. Ele chamou-nos para isso. Ele garante a vitória. Aleluia, Jesus. Esse aplauso representa que você confia, você tem certeza, você tem sua convicção de quem é o seu Deus. Diga amém? Aleluia, Jesus. Seguindo aqui em nome de Jesus Cristo, seguindo o raciocínio, volte lá por favor, em nome de Jesus, ao caso de Elias. Volte em 1 Reis capítulo 17. Aleluia, Jesus. 1 Reis 17, volte lá por favor. Nós só lemos a parte A do versículo, né? Quando nós dissemos que Elias tinha uma certeza, porque ele tinha experiência. E ainda diz assim, ele tem uma outra coisa para declarar sobre a certeza que ele tem. Dentro desse mesmo versículo, na parte B agora. Então ele fala, como certo vive o Senhor, não é isso? Depois ele fala, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele tinha certeza de uma coisa, eu estou na presença de Deus. Você tem certeza disso? Amém. Você está buscando a Deus de coração? Amém. O inimigo vai te sondar, vai lançar setas, te mostrar as coisas do mundo, mas você tem que estar certo de quem é o teu Deus, amados. Rejeite as coisas desse mundo, diz, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Tão certo, o cristão tem que... Quem está em redor do cristão, não é nem o cristão. Ninguém vai respeitar a sua fé, amado. Você acha que alguém vai respeitar a sua fé? O filho de um pai ou uma mãe que ainda não entende a palavra de Deus? Como é que você acha que ele vai querer conhecer o Deus que você diz que está servindo, com esse testemunho horrível de filho e de filha que você dá? Como é que você quer que teu esposo chegue na presença de Deus com esse testemunho horrível que você dá de esposa ou de marido? E teu filho, tua filha, como é que você quer que chegue na presença de Deus com esse testemunho que você dá de cristão? Então Deus manda dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, quem está ao teu redor também tem que ter essa certeza do Deus que você serve, para ter um mínimo de intenção de buscá-lo. Pode ver quando você está na presença de Deus, seja qual for o motivo, às vezes até por um interesse, vem um monte de gente da tua família. Por quê? Porque eles estão, as almas deles querem a salvação. E você é responsável agora por ser cristão pelas almas deles também. Está entendendo agora, mano? Vai ser cobrado de você, igreja. O julgamento começa pela casa de Israel. Amém, igreja? Amém. Não adianta balançar os ombros e falar, isso não é comigo, é com você sim. Hoje você pode ignorar uma mensagem, mas quero ver diante de Deus. Amém? Amém? Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no meu reino, diz o Senhor. Então, em nome de Deus, é um culto de libertação. Temos que ter a certeza e a convicção de quem nós servimos. E a fé precisa das duas coisas andando juntas. E Elias tinha essa certeza. Eu tenho a certeza que meu Deus é vivo, eu já tive experiências com Ele. Eu tenho a certeza que eu estou na presença de Deus. Por isso que eu estou ousando de estar diante de você, Acabe. Diga amém? Amém. Eu tenho a ousadia. Acabe tremia de medo. Acabe tinha autoridade de mandar matar Elias ali, ó. Mas ele tremia de medo porque conhecia o testemunho de vida de Elias. Quando você prega Jesus, quando você diz que é cristão, você é respeitado. Diz o Senhor, reflita sobre isso. Diz o Espírito Santo. Amém? Seguindo aí nessa linha de raciocínio. Lá no mesmo capítulo, é um capítulo só. Um só versículo, desde o começo. 1 Reis 17. Aleluia. Ele tinha ali com ele uma outra certeza. De que Deus deu a ele poder. Vai te lembrar alguma coisa isso aqui, ó, na parte final do versículo, quando ele diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá. Olha, nem orvalho, nem gotinhas d'água vai cair do céu, senão quando eu falar que aconteça. Olha só, senão segundo a minha palavra. Só quando eu falar para acontecer, que vai acontecer, viu, cara? Vai ficar seco. Nem uma gotinha, nem um orvalhinho na madrugada vai cair. Vai ficar, o seu reino vai passar por desgraça, por miséria, por dificuldades, porque eu estou declarando agora, não choverá por tantos anos. Misericórdia, né? E não vai voltar a chover enquanto eu não declarar. Olha só, amados,
Que ousadia! Porque esse homem tinha convicção de que aconteceria coisas que nunca viu acontecer, nunca tinha experiência de ter dado ordem para a chuva parar. Mas ele falou pelo Espírito Santo que ele tinha convicção, mesmo no fato que ele não tinha experiência, ia acontecer. Ele não via ainda, nunca viu acontecer isso, mas ele disse que aconteceria porque ele tinha convicção e uma outra certeza, que Deus usava ele. Diga amém? Então está aí, ó. A certeza e a convicção têm que andar juntas. Então ele fala claramente isso aí, amados. Outros homens de Deus também tiveram certeza e convicção da presença de Deus em seus ministérios. Para a gente só ilustrar um pouquinho mais, vamos a Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 1. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, simplesmente, aleluia, Jesus, no capítulo de número 1. Esse aqui é um homem tremendo de Deus, amados. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e versículo de número 12. Olha o que esse homem diz, amados. O Paulo aqui vai dizer o seguinte, ó, ele está sendo perseguido no ministério dele, está uma luta. Paulo está quase sendo já aprisionado e morto aqui, ó. A coisa está séria para o lado do Paulo, a perseguição está muito grande. Olha o que ele fala no versículo 12: por cuja causa padeço, que é o Evangelho, também isto, mas não me envergonho. Ele não se envergonha das provações que ele ia passar, da ignomia, que é a humilhação que ele ia passar. Ele disse que não tinha vergonha. Por quê? Porque eu estou bem certo, olha só, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, certeza e convicção. Ele tinha certeza que Deus era poderoso, ele já tinha visto o poder de Deus, e ele tinha convicção de que Deus guardaria a alma dele, aconteça o que acontecer. A minha alma está guardada. Diga glórias a Deus. Eu convido a você, em nome de Jesus, numa outra passagem. Você também conhece o livro do Velho Testamento, Daniel. Só para ilustrar essa questão de convicção e fé, tem que andar juntas. Convicção e certeza tem que andar juntos para se dizer que é fé. Caso contrário, não é fé não, ou é uma fé ainda imatura. Vamos ao livro de Daniel, vamos ao capítulo de número 3. Que situação que está ocorrendo aqui, muito conhecida de cristão que conhece a Bíblia Sagrada, dos três jovens que iam ser lançados na fornalha, porque não se dobraram perante a deuses do império de Nabucodonosor, e nem muito menos na imagem que ele mandou fazer. Lembra-se dessa história da fornalha ardente? Então o rei fica sabendo que aqueles três jovens não se prostraram. O que é isso? Não se prostraram mesmo? Não se prostraram, rei. E eles devem receber a sentença que o Senhor declarou aí, que é morte na fornalha. Chama eles aqui. Chamou os três. Vamos ver o que acontece. Você está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Então Nabucodonosor, o rei, com ira, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor lhes dizendo: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, então estáis pronto para quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita, dos foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz? Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o versículo 16. Eles tinham certeza de quem era o Deus que eles serviam, e junto com a certeza dele dava uma convicção. Eles nunca tinham entrado na fornalha, mas olha o que eles falam, aí vem a convicção. Nunca tinham passado por aquela prova, mas eles falam pela convicção. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, versículo 16: não necessitamos nem te responder sobre esse negócio. Olha aí, uma coisa tremenda. Versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos esta estátua de ouro que levantastes. Diga amém? Amém. Aleluia.
A história final você já sabe, né? Lance eles na fornalha, são muito preciosos para mim, mas vai ser lançado, porque eles eram homens de confiança do rei e tinham muita sabedoria, eram homens sábios. Mas lança eles para a fornalha, vou perder esses 3 valores aí, mas lança eles para a fornalha. Aí lança, aí ele fica lá meio chateado, perder 3 grandes sábios. Eles entram, já morrem os que abrem a porta da fornalha, já morrem, os soldados já morrem com calor. Olha só, já morreram. Eles entram lá dentro e começam a passear no fogo. O rei lá de cima do trono dele fala: peraí, o que está acontecendo? Ei, vem cá, conselheiros. Não foram 3 que entraram na fornalha? Não foram? Foi jogado? Foram. Eita, eu estou vendo 4. E esse 4 que entrou lá, com eles parece filho de Deus. Aleluia. Parece com quem? Com filho de Deus. E era o filho de Deus que estava lá, o anjo do Senhor, passeando com eles, dentro da fornalha. Fica tranquilo, filho, eu sou o fogo consumidor. Esse foguinho não faz nada não. Pode nem chapiscar os pelinhos de vocês, nada. E eles saem de lá e você sabe, o homem fica de boca aberta e dá um decreto: a partir de hoje, lança fora todos esses deuses aí, eu não confio mais nenhum deles. A partir de hoje eu ordeno que no meu império só se adore o Deus de Israel. Aleluia. Arabachei. Ô igreja, levanta a tua mão e diga glórias a Deus, igreja. É isso que Deus quer ver na sua vida. Chega de servir o mundo. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu vizinho, teu patrão, teu funcionário vai dizer: eu quero servir esse Deus vivo que está na vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu vizinho, do meu patrão, da minha funcionária. Diga amém? Testemunho de vida, irmãos. Deus quer mudar a história. Amém? Então Deus quer mudar a história. E a fé e a convicção é a única coisa que pode mudar a história. Ou seja, a certeza e a convicção, que é a verdadeira fé. Amém? Só finalizando, irmão, só finalizando. Diga para o teu irmão do lado: certeza e convicção andam juntas na fé. Esse é o tema da noite. Certeza e convicção andam juntas na fé. Amém? Nós podemos até estarmos abatidos de vez em quando. Amém, amém? Igual eu estive essa semana. Eu estive essa semana hiper abatido, porque, meu Deus, quando eu gravei o primeiro CD, eu gastei R$250 por música, o maestro que fazia os arranjos, e a gravadora cobrou acho que 3 mil, 4 mil reais para fazer as cópias, negócio assim, eu não me lembro. Eu sei que na soma toda, com arte, gráfica, divulgação, tudo mais, eu gastei 12 mil reais, só que eu tinha um bom salário, eu era gerente de uma empresa, enfim. Agora eu não sou mais nada disso, mas sou servo do Rei do Universo. Então, ele vai prover, com certeza. Mas eu me bati quando eu fui lá, porque eu não estou acostumado, desde pequenininho não estou acostumado com essa questão de depender, né? Só que eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. Se Deus quiser usar pessoas, amém. Amém? Mas enfim, mas a minha carne ainda tem algumas falhas nisso aí. Eu sou meio Paulo nisso aí, sabe? Eu gosto de conquistar. Enfim, e aí o Espírito Santo viu que eu estava triste, começou a usar pessoas para mandar mensagem para mim, né? Eu quis compartilhar com alguns, não, né? Porque só o maestro me cobra R$1.000 por música. Só o maestro. Não é para fazer os arranjos e contratar músicos e back vocal. R$1.000 por música. Aí entrei naquele processo, não, Jesus, agora só pela graça mesmo. Mas é pela graça, amém? Então, aqueles que tiveram semana passada ouviram a música. Não podemos deixar na gaveta uma música daquela, né, mas porque vai alcançar almas, em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, amém? Então, amados, nós podemos de vez em quando estar abatidos, mas nunca derrotados ou destruídos, como diz algumas versões bíblicas, né? Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, em nome de Jesus. Então nós podemos estar, mas se você tem a fé, fica tranquilo, a qualquer momento vai vir, como veio no meu coração, a certeza e a convicção de que eu gravarei esse CD. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga amém? E para finalizar, eu peço que você se coloque em pé, abrindo no Salmo 34, também muito conhecido, versículo 19. Então olha para o teu irmão do lado e diga para ele: muitas são as lutas, muitas são as tribulações, mas Deus nos mostrou na sua palavra
que em todas elas Ele estará conosco e nos garante a vitória. Diga amém? Primeiro você lembra de uma passagem de João: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo. E agora, finalizando, eu pedi que você fosse em Salmo 34, versículo 19, porque ali está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga amém? Mas para isso é necessário ter fé, e a fé é a certeza e a convicção juntas. Diga amém? Caso só tenha uma, é fé também, mas é uma fé imatura, que precisa de maturidade, desenvolvimento, crescimento, para alcançar a convicção. Amém? Ou alguns têm a convicção primeiro, mas não teve a certeza, porque não teve experiência ainda. Deus quer te dar essa experiência. Amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Porque muitas são as aflições, mas o Senhor de todas o livra. E a fé é a certeza e a convicção de fatos que eu espero e não vejo. Amém, Jesus? Toda glória, honra e louvor será a ti, Senhor. Pai, confirma a palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Honra eles ao levarem de volta para suas vidas seculares aqui na terra. Honra eles, dando a eles o discernimento e a verdadeira incentivo a aplicarem tudo isso que ouviram na vida deles, Pai. Para que todos que estão ao redor deles, em qualquer área da vida deles, quer sejam familiares ou pessoas do convívio social ou profissional, possam ver a tua glória sobre eles, e eles sejam alcançados através do testemunho de vida dos teus filhos. Deixa eu falar aqui na internet com quem nos encontrou no blog. Em primeiro lugar, muito obrigado em nome de Jesus por ter ouvido a mensagem, e que prazer conhecê-lo, embora não estou vendo, você nos viu e nos encontrou no blog da Igreja Comunidade Evangélica Mão de Deus. Esse é o endereço para que você possa se sentir no coração, estar congregando conosco virtualmente, ouvindo as mensagens como você ouviu. Há várias outras mensagens em nosso blog, mas enfim, esta campanha também é possível fazê-la na distância. Você que não mora em Londrina, mora em outro país, mora em outro estado, aqui não no Brasil, mora em outro lugar, não importa. Hoje a internet nos dá essa facilidade, e servos de Deus valorosos têm gravado, têm produzido vídeos para colocar no nosso blog e alcançar as almas, como alcançou você. E você nos encontrou e ouviu a mensagem e sentiu de Deus de fazer uma campanha dessa. Não se preocupe, não tem um obreiro para te levar aí, mas Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa, que é a internet também. Então você pode entrar em contato comigo no meu endereço virtual, né, no meu e-mail, e eu vou responder a você a respeito da tua causa. Se você quiser algum esclarecimento, alguma coisa pastoral, eis-me aqui o endereço aí para você falar comigo. Eu mesmo respondo os e-mails. Mas se você precisar de fazer essa campanha, eu vou remetê-la através do anexo, no teu e-mail, uma folha dessa. Você vai imprimir quantas quiser e fazer exatamente como eles estão fazendo aqui, preencher a folha e fazer semanalmente, ouvindo a mensagem pela internet. Faça isso e Deus honrará a sua fé. Se o Espírito Santo falou, tome posse em nome de Jesus. Amém? Vamos ver quem aqui na igreja já fez, tomou posse da vitória e vai iniciar hoje a campanha. Coloque-se em pé, e os demais estenda as mãos para orar por esses irmãos. E você que está na internet, você vai começar hoje a campanha. Já falou comigo outra vez? Eu já te mandei o envelope, no anexo à campanha. Você já imprimiu, já preencheu? Então coloque-se em pé também, que eu quero orar pela sua campanha. Em nome de Jesus, vocês que estão em pé, comecem a falar com Deus enquanto o pastor fala ao microfone. A igreja intercede por eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar por esses irmãos agora, que estão iniciando a campanha. Nós não sabemos, mas eles fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos. São membros do mesmo corpo. A dor deles é a nossa dor, a tristeza deles é a nossa tristeza, mas a alegria deles será a nossa também. Então vamos orar e interceder por eles, em nome de Jesus. Senhor Deus, eles estão seus filhos, que estão nesse momento entrando em oração a respeito da campanha que vão fazer, iniciar hoje uma campanha de libertação. Senhor, fala com teus filhos, testifica no coração deles. Já que o Senhor tocou-os de fazer essa campanha, não deixe que o inimigo roube deles o direito de cumprir essa campanha até o final, para obterem a vitória no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor derramará sobre eles uma unção poderosa, de tal ponto que eles não quebrarão essa corrente, não quebrarão essa campanha, ouvirão a tua palavra, e no momento devido do Senhor, no tempo do Senhor, eles vão dar testemunho da glória do Senhor sobre esta causa, em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de vocês falarem com Deus? Deu tempo, meu irmão da internet? Então, faça a seguinte oração agora, coletivamente com seus irmãos. Fala com toda a convicção, diga: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, acabei de declarar a minha campanha em tua presença. Agora, publicamente, eu faço essa oração, para declarar
com a minha própria voz, que eu sei perfeitamente, eu tenho a certeza e a convicção a quem entreguei esta causa. E eu sei, pela certeza e a convicção, de quem obterei a vitória, pois tudo vem de ti, Senhor. E eu darei testemunho sobre esta causa em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu concordo com a sua vitória e declaro como ministro de Deus e profeta que você recebe a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Vá para a sua casa, depois preencha e venha mais 6 semanas até cumprir a 7ª semana no nome de Jesus Cristo. Podemos assentar, você da internet também, podemos assentar e glorificar o Senhor e cumprir até o final a sua campanha em nome de Jesus. Os que estão do 2º ao 7º dia, por favor, coloque-se em pé no nome de Jesus, que Deus quer que você essa noite faça a oração da convicção do que você está fazendo, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se em pé e entre na presença de Deus. Os demais intercedem por esses irmãos. Você da internet também, que entrou no nosso blog e está em meio da campanha, fique em pé também. Eu quero orar pela sua causa. Todos juntos façam a seguinte oração em nome de Jesus. Digam: Senhor Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, eu estou diante da tua presença e te agradecendo, porque o Senhor me deu a condição de estar aqui, em cumprimento desse propósito, desta campanha. E como eu declarei no primeiro dia, eu continuo a declarar que eu sei perfeitamente a quem entreguei e de quem obterei a vitória. Tudo vem de ti, em nome de Jesus. Eu serei exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Glórias a Deus pela sua vida. Que assim seja pela tua campanha e Deus honrará a tua fé em nome de Jesus. Eu selo essa campanha declarando que concordo com a tua oração e declaro que eu vou ver você, a igreja de Jesus verá você dando testemunho da tua vitória em nome de Jesus. Receba a tua bênção. Amém? Graças a Deus. Então você que terminou, dobra a sua campanha, coloca no vaso de oração. Vai haver ministérios que continuarão a orar e interceder pela sua campanha, bem como a vida do pastor também. Eu coloco diante de Deus as suas campanhas. Faça isso também na internet. Aqui você não tem como colocar no vaso de oração, você está virtualmente com a gente, mas você tem como entrar em contato comigo quando encerrar a campanha, e eu vou te orientar como você deve fazer para concluir a sua campanha, encerrá-la de uma forma não estando presente aqui. Amém? Glórias a Deus.